Ó. Fala pessoal, o Podfood está aqui hoje com essa fera aqui, o animal Edmundo, com oferecimento de funcional, deixando sua vida bem mais saudável. Então, seja bem-vindo, pai. Obrigado. Tamo junto. Obrigado. E à disposição aí para vamos fazer essa resenha, falar de futebol da E, época, falar do futebol de hoje também, tá uma polêmica, né? e só para lembrar que antes do Edmundo treinou aqui e bem, tá voando, dá para voltar a jogar, hein? Não, não dá não, não dá não. 54 anos dói tudo. Tô achando que dá para nós dois formar uma dupla, hein? Fomos bem, pai. Nós fomos bem. Nós fomos Bem mal? ação de tudo aí. Fomos audiência, né? Audiência lá no alto, quando no nosso desafio. É Edmundo, 100% de erro. aqui, a carreira de jogador de futebol, ela é muito rápida e muito incisiva a todo momento. Sente falta quando você parou? Como é que foi aí para colocar os pontos nos is? Então, assim, no geral, é, é, é muito sacrificante mesmo, assim. Você, pelo menos na minha época, era assim, né? É, passava 1, 2 dias no máximo da semana em casa com a família. Então era viagem, concentração. Na minha época eu concentrava 2 dias para um jogo, mesmo quando o jogo era em casa. Então era muito sacrificante, assim. Aí quando você chega numa certa idade, começa a ter contusão, você começa a pensar na ideia de parar. Para mim, parar foi muito tranquilo. Agora, você faz uma coisa durante, sei lá, vou falar mais ou menos aí, eu acho que uma rotina de jogar futebol, porque não foi só profissional, no amador também, por 30 anos, 32 anos, 31 anos, é muito tempo. Então, dormindo você acha que está jogando, sente falta daquele dia a dia, da resenha, do bate-papo. Imagina 30, 35 homens, cada um chegando com uma história diferente, se interagindo, rindo, fofoca, curiosidade, essas coisas do dia a dia você sente falta, mas de jogar mesmo assim, eu acho que eu joguei o quanto eu Conquistou o que podia. tinha para conquistar dentro do futebol ou tem algo que você acha, faltou para mim talvez isso dentro da minha carreira? Ah, cara, assim, depois que passa, você olha para trás e se arrepende de um monte de coisa. A minha geração, a minha galera, eh, jogou 3 finais de Copa do Mundo, né? Eu tive só em uma e imagina, Tem podia. mágoa naquela final? Não, não, acontece. A vida não é só de coisas boas, né? A gente não vive só de felicidade plena. A gente tem percalços, tem problemas na vida, assim. Mas se eu tivesse conduzido a minha carreira de uma forma melhor, poderia ter sido, por exemplo, pelo menos uma vez dessas aí, campeão do mundo. E aí faz falta porque o brasileiro ele tem um tratamento diferente para quem ganhou, para quem não ganhou. Mas no geral, sim, eu fui muito feliz com aquilo, com tudo que eu fiz consciente, as decisões, mesmo que deram errada, foram conscientes daquilo que eu achava que devia fazer e tá tudo bem. Hoje, se o Edmundo tivesse começando a carreira, o que talvez ele mudaria o que fez, como você disse aí? Tá, talvez não tinha feito isso, talvez poderia ter feito isso. Tem algo específico? Ah, tem, mais emblemático talvez era eu ter ido logo para a Europa na primeira oportunidade e ter ficado lá a carreira inteira, porque eh, logo que eu parei, 6 meses depois que eu parei, eu fui trabalhar na televisão. E as pessoas dão um valor gigante a quem tem uma carreira longa, dão mais valor a quem tem uma carreira longa na Europa, independente se o cara joga num time médio ou pequeno, Qual liga, seja? independente se o cara jogou ou não jogou, foi titular ou reserva. Passou 10 anos lá, tem mais valor do que a gente que joga aqui. Mas esse Mundial de Clubes agora veio para provar que lá também tem jogador ruim, lá também tem Dificuldade. time mediano, time ruim, enfim. Eu gosto do meu país, eu amo viver aqui no Brasil. Eh, a minha profissão me deu a oportunidade de ter uma boa casa, ter um bom carro, né?
poder dar estudo, educação, saúde para os meus filhos. Então eu não me arrependo não, porque eu vivi muito intensamente. Mas eu faria diferente, porque é o período, talvez o melhor período da nossa vida, né? Eu acho que é o único período que você consegue juntar eh, ter idade, saúde e dinheiro. Não lembra daquelas três Sim, coisas que você não consegue ter junto? Jogando futebol você consegue ter dinheiro, saúde e, 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 e tesão, né? prosperar também. Oi? E, E consegue e muitas coisas prosperar. que a Então, verdade é que se o for, dinheiro também foi o melhor período da minha vida e eu queria passar ele aqui no Brasil, assim. Então eu não me arrependo, não. Fui à praia, eu joguei na Itália, os caras ficam fazendo planejamento para as férias, para ir para a praia no ano que vem. Sabe, um ano depois, 11 meses depois. Aqui no Rio de Janeiro eu vou à praia todo dia, vou à praia no inverno. Se eu estivesse no Rio de Janeiro, eu ia à praia hoje. Então, assim, você perde de um lado, ganha de outro, mas o brasileiro tem uma mania de síndrome de sobreloja, não, eu errei, síndrome de vira-lata, né? A se gente é jogando para baixo. sempre pior do que as coisas que vêm lá de fora. Por Então, incrível que pareça, acredito que eu acho que a gente é o melhor ser humano do planeta. eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eu acho que é o único ser humano que sente saudade. Eu rodei o mundo inteiro, morei na Europa, morei na Ásia. Essa palavra lá quase que não existe. Então a gente tem um bom coração, a gente recebe bem, é acolhedor, é sorridente, é alegre, é feliz, enfim. Mas, infelizmente, no Brasil a gente é meio que manipulado, né, pela grande mídia, então só serve o primeiro, só serve o O segundo campeão. esquece. Tem que Segundo, estar sempre em alta, né? acho que faz parte, tá tudo certo. Você Edmundo, acha, Ed, que, por exemplo, tratando, você tá falando aí, do futebol, do Super Mundial, você acha que a nossa seleção brasileira, hoje, a gente ainda é o favorito? Eu acho, creio que sim, porque 5 Copa do Mundo, sem ninguém vai tirar da gente. Depois que outra pessoa passar de 5, ok. Até lá, eu acho que ninguém ainda tira essa soberania aí da seleção brasileira. A gente, sempre quando chega em Copa do Mundo, as outras seleções não querem pegar o Brasil, independente do elenco que tá lá, e para a próxima Copa do Mundo. A gente vai bem, você acha que depende do Neymar? Como é que tá? Ó, a camisa amarela, por si só, ela já assusta bastante, as pessoas respeitam bastante. Nós temos protagonistas nos maiores times do mundo, né? Se isso pode servir de referência. Eu acho que o Brasil ainda precisa muito do Neymar. Eu gosto muito do Neymar, da pessoa, do futebol, mas ele tem que querer um pouquinho também, né? Ele também tem que se dedicar. Eu acho que a ficha deve estar caindo, ele deve estar se conscientizando de que é a última Copa do Mundo, então eu acho que ele vai jogar e vai jogar bem. Não sei se a gente vai ganhar, não sei mesmo, porque os jogadores não conseguem repetir com a camisa da seleção brasileira nesse momento o que eles fazem nos seus clubes, né? Eu estou falando dos jogadores que jogam lá fora. Mas com um técnico experiente como o Ancelotti, eu acredito que o Brasil vá um pouco mais longe do que foi nas últimas Copas. Edmundo, e falou aí em clubes, a gente sabe, sua idolatria, o torcedor vascaíno te idolatra muito. Uhum. Você passou pelo Flamengo, rival, teve no Palmeiras, teve aqui no Cruzeiro, de alguns times brasileiros que a gente está citando. Qual que é a sua relação hoje com o Vasco e como você entende a atual administração do Vasco? É até uma pergunta um pouco polêmica, mas eu acho que o torcedor vascaíno ele ficaria muito satisfeito de entender a opinião do Edmundo. Bom, eu hoje sou torcedor, né? Só. Eh, eu torço muito para o sucesso do Clube de Regatas Vasco da Gama. Em termos de administração, a administração está indo bem. Fora do campo, tem muita coisa boa acontecendo. Dentro do campo, as coisas não mudaram. Isso deixa o torcedor, de um modo geral,
eh, frustrado, eu diria. Eu tenho uma não sei nem se a palavra é essa, né? Eu estou divergindo hoje do presidente, Pedrinho, e a gente tem, quer dizer, na verdade, eu tenho eh, criticado muito ele, mas é uma questão até mais pessoal do que profissional, porque profissional está todo mundo vendo, né? tá fazendo. Está todo mundo vendo que as contratações são ruins e que o time não joga, não anda. Provavelmente, nesse final de semana entra na zona de rebaixamento, porque tem um jogo dificílimo contra o Inter. Então as coisas não mudaram. E a ideia dessa nova gestão é que as coisas mudassem dentro do campo. Mas fora isso, tá tudo certo, cara. Eu parece que eu de vez em quando eu recebo um santo maluco lá que fala umas merdas, mas Eu acho que eu dava pra eu Edmundo eu jogar lá ainda, hein, eu no Vasco, hein? tranquilo, eu tenho Aí, consciência de que as coisas estão melhorando. Edmundo Eu dava acho. pra jogar no Vasco, Eu acho que dá, junto viu? com o Veguete. Principalmente pela caneta que eu tomei ali mais cedo, pô. Eu acho que Mas eu dava. vou te falar. Edmundo Edmundo, e Veguete. vamos falar agora um pouquinho de resenha. Qual foi o melhor jogador que se jogou do lado, a favor? Cara, eu tive o privilégio de jogar com Romário, Ronaldo. os maiores do Brasil, assim, tirando Pelé, Rivelino, os grandes craques que o Brasil teve, eu joguei com o Ronaldo, com o Romário, com o Rivaldo, com o Djalminha, com o Ronaldinho Gaúcho, cheguei à seleção com ele. eh, Enfim, mas O co- Pica. como a gente estava falando antes, eh, só vale quem ganha, né? Eu fui campeão brasileiro 3 vezes, e as 3 vezes eu tinha como companheiro de ataque o Evair. E a gente só jogou 3 campeonatos brasileiros. A gente só jogou 3 campeonatos brasileiros junto e ganhamos os 3. Então não posso deixar de exaltar eh, o quão brilhante foi esse jogador, né? Que as pessoas às vezes quase nem lembram, tirando o torcedor do Palmeiras. E o, Pra o mais escolher perna um. de pau, o pior. Mas primeiro aqui, se fosse pra escolher só um, Edmundo, tipo assim, o jogador que você jogou, você citou aí, desses aí, específico, tinha um, esse jogava muito, porque esse fazia isso, esse desequilibrava, Mais tinha um completo. nome Não, o mais completo que eu joguei foi o Romário, sem dúvida nenhuma. mais que o Ronaldo? Mais que o Ronaldo. Surpreendente. Isso é minha Top. opinião, é só Não, opinião. fala é É que porque. daqui a pouco é que você escolhe o azul, aí o verde fica chateado. Aí tu É, escolhe o amarelo, aí o vermelho fica chateado. eu vi isso agora recentemente, a questão do É, Rivaldo do Neymar. não, então assim, sem polêmica, eu nem me dou com o Romário, enfim, mas a minha opinião ela não vai mudar. E, César que é César. eu não posso ser desonesto comigo mesmo, né? E o pior, meu, perna de pau, que você fala assim, esse aí quebra, viu? Puta. Ou enganou a Pô, bola. é. Cara, é engraçado que a ideia que eu tenho de futebol, embora a gente fale na língua popular, porra, fulano não joga porra nenhuma. Eu acho que para chegar ao futebol profissional Tem que ter bola. tem que ter Ninguém algum chega à toa, né? valor. Ninguém chega se não tiver valor. Em algum momento o cara foi bem, foi mal, né? Deixou a desejar. Eu, por exemplo, passei aqui pelo Cruzeiro, falei um monte de besteira, teve a história do pênalti e provavelmente Contra o Vasco, aquele pênalti. provavelmente a torcida do Cruzeiro não tem boa lembrança de mim. Faz parte, faz parte da vida. Errar. Errar é do ser humano, né? Se não errar, não é ser humano, é máquina. Então, assim, e tá tudo bem, cara, porque, enfim, eu nem gosto de falar isso, porque eu não acho justo, mas nem Jesus Cristo agradou todo mundo, porque eu acho que Jesus Cristo deveria ter agradado todo mundo, entendeu? Porque se nem ele conseguiu, imagina eu, né? É isso mesmo. E o mais resenha que você olhava assim, você falava, esse cara aí é resenha, alegra o vestiário, e depois também na hora do Danone lá era o que mais fazia resenha, fazia a galera sorrir, tinha mais história. Cara, eu tive a felicidade de jogar com muita gente resenha. No começo da minha carreira era uma cula,
porra, era engraçado. A gente chegava para jogar Vasco e Flamengo no Maracanã, 140 mil pessoas. Aí a gente subia a pontezinha assim, o viadutozinho assim, onde tem a linha do trem ali, para chegar no Maracanã. Aí ele falava: caramba, já venderam todas as camisas do Bangu, porque ele tinha vindo do Bangu. Ah, Macula, o jogo é Vasco e Flamengo. Ah, não era para vender as camisas do Bangu? Ele cantava o hino do Bangu. Já ouviu o hino do Bangu? Não, não vi. O Sabe? hino do Bangu. O Bangu é. Como é que é? O Bangu também tem a sua história, as suas glórias, a sua imensa torcida. Então ele. Resenhava com ele. Aí depois eu fui pro Palmeiras, peguei o César Sampaio, na seleção Vampeta, Amaralzinho. Cara, só é resenha mesmo, assim, que daqueles que o cara senta e a gente senta e fica 2 horas eles contando histórias que você já ouviu, mas tu ri de novo. Pô, é sensacional. E do Danone, eu também joguei com a Luísa Chulapinha no Bebia muito, hein? Flamengo. Não, ele bebe até hoje. Bebe bem. Mas eu nunca vi igual o Vampeta. Eu nunca vi. Beber igual o Vampeta eu nunca vi. Mas tá com caixa o Vamp pra tomar uma. Meio chato também. A caixa d'água tá grande. Edmundo, então só agradecer então a carreira do futebol. Você tem orgulho. Cara, vocês talvez não conheçam, nasci numa comunidade carente lá para não falar favela, lá de Niterói. Graças ao futebol eu conheci o mundo, graças ao futebol eu tô aqui, graças ao futebol meus filhos tiveram direito à saúde, educação, segurança, umas coisas que o Brasil Entendi. não proporciona para o seu povo. Enfim, eu só tenho que agradecer, embora quando jovem a gente faz um monte de besteira mesmo, e aí um critica, outro não entende, e tá tudo bem também, tá tudo certo, assim. Futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes. Edmundo, Na minha vida também. pra gente já ir também fechando aqui, o rótulo de Edmundo o Animal. Quanto isso impactou positivamente e se teve algum impacto, se você entende, negativamente em algum momento. Ah, eu entendo um pouquinho, porque eu tomei um sulavanca ali. Não, Qual é não de é osso? nesse sentido, não. É engraçado, assim, foi sempre muito antagônico, né? O animal ele é muito positivo e ele é muito negativo, dependendo do sentido da coisa. Isso acabou acontecendo comigo, porque um narrador lá em São Paulo elegia o melhor em campo o animal do jogo, e aí eu fui eleito por várias vezes o melhor em campo, e aí a torcida começou cantar, au, 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 Edmundo é animal, e aí até hoje em São Paulo, se você for em São Paulo, o cara fala, pô, esse carro é animal. Pô, esse tênis é animal. E até hoje os moleques falam, nem sabem qual é a origem da história. Eu fiz muito comercial, ganhei muito dinheiro. E aí depois o cidadão, o ser humano, trata de colocar esse rótulo aonde quer, a hora que quer, como quer. E aí isso é muito individual, muito de cada um. As pessoas do bem acham que é muito positivo. As pessoas do mal acham que é negativo e tá tudo bem também. Palpitão aí pro Campeonato Brasileiro? Quem? Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Tem um palpitão seco. Rapaz, vou puxar um pouco de saco, até porque é líder. Espero que ganhe o Cruzeiro ou o Palmeiras, porque eu sou lá do Rio, senão se o Flamengo ganha, a gente sofre. Então, tomara que ganhe o Cruzeiro, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. Rapaz, tomara que ganhe o Palmeiras, que o Vasco não vai ganhar. E a Libertadores, não sei. Será que pela 7ª vez seguida vai ser um brasileiro? Ou torcer pro Botafogo? Beleza. Então É tá isso aí, ó. aí. Palavras do Botafogo, Animal. campeão brasileiro. Não, Aliás, Cruzeiro, Cruzeiro campeão brasileiro. brasileiro. Brasileiro, Palmeiras, Palmeiras, Copa do Copa do Brasil. Brasil, E Botafogo, Botafogo, a Copa Libertadores. Libertadores. Seria o bi. Show de bola. Seria bom, seria bacana.
Então é isso, de bate-pronto aqui o Podfute com Edmundo Animal. Valeu pela resenha aí, pai. E o Danone agora tá demorando sair, não tá? Valeu, Edmundo. Ainda tá cedo. Agora é o melhor, Minha né? religião só permite beber depois que escurece. Apaga a luz aí. Valeu, gente. Valeu. Tamo junto.